Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo hoje e sempre. Amém. Você gosta de receber visitas? Você se prepara para receber visitas na sua casa? Quando recebemos visitas, assim diz o protocolo da hospitalidade, a gente pelo menos procura deixar a casa arrumada, a gente prepara uma refeição especial, tipo um bom café, uma janta especial, a gente vai tomar um banho e troca de roupa, não é mesmo? A gente manifesta sinais de hospitalidade, de alegria por receber a visita em nossa casa. Você gosta de fazer visitas? Quando a gente também faz visitas, a gente também se prepara. A gente também traz uma pequena lembrança de gratidão por sermos acolhidos nessa casa. A gente também toma banho e coloca uma roupa diferente. Nós manifestamos, quando recebemos e fazemos visita, hospitalidade. E se Deus visitasse você hoje, como você o receberia? É muito legal a gente perceber que quando nós lemos os evangelhos, e principalmente o evangelho de Lucas, que é o livro do qual o texto previsto para esse próximo domingo está inserido, nós encontramos Jesus fazendo muitas visitas. Nós estamos, neste culto, celebrando o dia de Domingo de Ramos, o dia em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, o dia em que ele fez uma visita ao seu povo. E eu quero convidar você a justamente refletir sobre esse assunto. Nós queremos falar da visita de Jesus à cidade de Jerusalém. No entanto, Jesus sabia que essa visita seria diferente, porque não seria uma visita que ele ficaria breve tempo e voltaria para sua casa, para sua terra na Galileia. Não, Jesus sabia que a sua visita em Jerusalém seria a sua última visita e a sua definitiva visita não só para Jerusalém e seus habitantes, mas para todo o povo de Israel e para todos nós, para todo o mundo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura de Lucas, capítulo 19, os versículos 28 a 44. Lucas 19, 28 até 44. E nós queremos acompanhar a leitura da entrada triunfal de Jesus, da visita triunfal de Jesus em Jerusalém, na versão de Lucas. Quero já dar um conselho para você. Se você tiver um tempinho, medite também nas outras 3 versões que nós temos dessa mesma história. Veja como Mateus narra a entrada triunfal, veja como Marcos narra e veja também como o evangelista João vai narrar este evento muito especial que inaugura a Semana da Paixão, a Semana da Morte e da Ressurreição de Jesus. Lemos o texto então. Lucas capítulo 19, os versículos 28 a 44 e eu passo a ler. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto aos Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondeis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz! Mas isto está agora oculto aos teus olhos.
pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Até aqui esse texto bastante interessante, principalmente na perspectiva que Lucas nos coloca aqui. E eu quero colocar para nós nesse culto 3 aspectos desse texto. O primeiro, Jesus se prepara para visitar Jerusalém. Isso nós encontramos nos versículos 28 até 34. Nós estamos acompanhando, como você já tem percebido, o período da Quaresma. Os textos previstos para os cultos nos narram a caminhada de Jesus da Galileia até Judeia, até Jerusalém, até chegar no Calvário e depois então ressuscitar. Estamos acompanhando essa caminhada de Jesus, que vem seguindo de uma grande multidão de pessoas que o acompanharam e também os seus discípulos, os 12. Além disso, dentro dessa multidão também temos alguns discípulos que não eram os 12, mas pessoas que de fato acompanharam Jesus por convicção e por fé. É interessante que nós estamos no capítulo 19 de Lucas. Lucas 19 é conhecido de uma forma muito especial em várias igrejas por nós, por conta da história de Zaqueu. Jesus está vindo de Jericó. Por isso o texto inicia dizendo que prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Jericó era uma cidade que ficava cerca de 430 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém uma cidade que ficava mais ou menos uns 800 acima do nível do mar. Isso significa que Jesus aqui acabou de subir para poder chegar até o Monte das Oliveiras, cerca de 1.100 metros de altura. Isso é uma altura considerável naquela época, num caminho bem estreito, bem complicado e bem íngreme. Ou seja, Jesus veio das profundezas da terra. A região de Jericó, onde fica o Mar Morto, é a região mais profunda que nós temos na superfície da terra. E Jesus vem desse lugar, vem depois de visitar Zaqueu. Você conhece a história do Zaqueu? Aquele homem baixinho, cobrador de impostos, que sobe numa árvore para ver quem era Jesus. E Jesus vê Zaqueu escondido na árvore e convida ele para descer depressa daquela árvore porque ele queria visitá-lo. Jesus diz para Zaqueu: hoje eu quero estar na tua casa. E aí você sabe o que aconteceu nessa visita. Zaqueu foi transformado. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É por isso que Jesus veio visitar Zaqueu. É por isso que Jesus veio a esse mundo, para buscar e salvar o perdido. E por isso ele visita você e eu também nesse culto. Em Jericó, Jesus, antes de encontrar Zaqueu, também já tinha encontrado o cego Bartimeu, bem na entrada da cidade, no trevo de Jericó, poderíamos dizer assim. E esse cego Bartimeu é aquele que, não vendo Jesus fisicamente, o enxergou pela fé e o reconheceu como filho de Davi, como o rei que viria para reinar sobre o povo de Israel. E por isso ele diz: ó filho de Davi, tem compaixão de mim. É muito especial essa perspectiva de vermos Jesus sendo reconhecido por um cego que ele era o Messias. Jesus visitou o cego Bartimeu no trevo da cidade, Jesus visitou Zaqueu na sua casa e Jesus subiu até Jerusalém. E diz o texto que ele estava se aproximando de 2 pequenas vilas, Betfagé ou Betfagé, muitas vezes muda a pronúncia, e também Betânia. Se você está lembrado do culto da última semana, do culto que nós celebramos no 5º domingo no período da Paixão, você vai lembrar que nós falamos da visita de Jesus à casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. Essa história aqui agora ela nos coloca um pouquinho antes dessa visita, mostrando que Jesus veio de Jericó para Jerusalém e vai passar por Betânia. O Evangelho de João nos narra o que aconteceu em Betânia. Lucas não fala sobre isso. Por isso é legal a gente poder sempre de novo ver as perspectivas de como os 4 evangelistas narram esses últimos eventos da história de Jesus. Lá, na casa de Marta, Maria e Lázaro, nós vimos que Jesus foi ungido da cabeça até os pés
com óleo de nardo puro, caríssimo, e que Maria então seca com os seus cabelos os pés de Jesus, manifestando assim a sua expectativa messiânica de que Jesus seria o rei que seria ungido. Essa expectativa também está aqui no texto de Lucas, essa expectativa de que de alguma forma Jesus é o rei. Já o cego Bartimeu reconhece isso. A multidão está vindo junto com Jesus desde lá da Galileia, desde Lucas 9. E ela está percebendo que alguma coisa nova vai acontecer, que alguma coisa diferente vai acontecer. Quando Jesus está em Betânia, e provavelmente após a visita que faz à casa de Lázaro, Marta e Maria, Jesus então fala com alguns dos seus discípulos e diz que ele precisava de um jumentinho. Um jumentinho que nunca tinha sido montado por uma pessoa. É interessante isso, né? Jesus precisando de um jumentinho. Você percebeu na leitura que 2 vezes aparece a mesma frase. Porque o Senhor precisa dele. Jesus explica isso aos seus discípulos e eles devem repetir essa frase aos donos do jumento, que caso eles perguntem por que estão levando um jumentinho embora. Porque o Senhor precisa dele. Por que o Senhor precisa de um jumentinho que nunca foi montado? A Sociedade Protetora dos Animais iria criticar Jesus aqui. Como pode um homem adulto subir em cima de um filhote de jumento? Na verdade, não tem absolutamente nada a ver com isso. O jumento era um animal de carga. E é muito interessante que na cultura do Antigo Oriente nós temos os grandes reis, faraós, que tinham cavalos. Os melhores cavalos do mundo eram os cavalos do faraó. Os cavalos eram instrumentos, animais usados para a guerra, mas também usados para a realeza. Os reis vinham montados nos cavalos para mostrar a sua majestade, o seu poder, a sua força, a sua glória. Israel é um povo diferente. Em Israel, os reis entravam na cidade de Jerusalém no dia da sua entronização, montados num jumento. E é muito interessante que nós temos aqui justamente para que se cumprisse a profecia que estaria sendo falada a respeito de Jesus. Eu vou voltar a esse assunto. Mas Jesus então prepara a sua visita, ele vai chegar em Jerusalém montado num jumento, num animal de carga, não no animal da realeza, não num animal que manifesta o poder, a força e a glória, não, num animal que representa a humildade, o servir, que representa o carregar fardos. É isso que significa que Jesus precisa de um jumentinho. Com isso, Jesus tem conscientemente na sua cabeça e no seu coração de que ele vai entrar como rei em Jerusalém. A sua visita programada para Jerusalém vem com ele sendo rei. E com isso a gente entra no segundo aspecto desse texto. Jesus entra como rei em Jerusalém. São os versículos 35 a 40. Os discípulos trazem o jumentinho e é muito interessante que o Lucas descreve cenas aqui muito interessantes. Eles trazem esse jumento, eles explicam para os donos do jumento que o Senhor precisa. Eu fico imaginando esses donos de jumento. Quem é que pode simplesmente pegar aqui o nosso jumento? E quem é esse Senhor? Aqui é interessante que a palavra não é um Senhor qualquer. Lucas já usa o título de Jesus de Senhor. Tanto é que na sua Bíblia você vai perceber, vai aparecer com letra maiúscula. Em grego isso significa o Kyrios. Eu fico imaginando o que esses donos de jumento teriam pensado. O imperador romano está aqui entre nós? Porque se o Kyrios vai precisar do nosso jumento, só pode ser o imperador de Roma. Eu nem sabia que ele viria visitar Jerusalém. Vejam só como aqui o evangelista Lucas está já colocando aspectos fundamentais de quem é Jesus. Não só depois da sua morte e ressurreição, mas já antes. Jesus já é Senhor, mesmo antes de poder enfrentar a cruz. Jesus é Deus e Ele está acima de todos, mas Ele não vem montado num cavalo real branco ou um cavalo dos mais caros que os faraós tinham. Vem montado no animal de carga, porque ele veio buscar e salvar. Ele veio carregar sobre si todos os nossos fardos. Ele mesmo nos convida, vinde a mim e trazei os fardos, porque ele é manso como um jumento. É muito interessante essa associação.
E as cenas que Lucas coloca mostra para nós todo um cuidado com esse jumento e também o fato de ele entrar com Jesus montado nele. Eles arrumam com as suas vestes, fazem um espaço em cima do jumento para Jesus poder sentar. Eles ajudam Jesus a montá-lo. Interessante, ajudam Jesus a montá-lo. Parece que Jesus não sabia montar um jumento. É bem interessante esse detalhe. E assim eles vão entrando. Eu fico imaginando que provocação! Que provocação! Seria isso uma encenação? Seria isso uma encenação, uma provocação para criar um tumulto? Está entrando aquele Jesus, o filho do carpinteiro lá de Nazaré, brincando de rei? Como pode? Eu fico me perguntando, se eu estivesse lá e não tivesse acompanhado Jesus, eu ia achar que é mais um louco pirado que aparece por ali brincando de imperador, brincando de rei de Israel, montado num jumento. Onde já se viu um negócio desse? Não era provocação. Jesus sabia muito bem, porque todos os reis no Antigo Testamento fizeram esse ato litúrgico de entronização. Nós temos isso lá em Zacarias 9:9. Eis aí vem o teu rei, montado em jumentinho. Zacarias 9:9 vai anunciar a vinda de um descendente de Davi que vai vir montado num jumento. Alguns anos mais cedo, antes de Jesus, nós temos também uma outra pessoa que vem montado num jumento, vencendo os gregos que tentaram dominar o país de Israel. É muito interessante a gente perceber o quanto nós temos aqui a seriedade de quem é Jesus. Jesus é, de fato, o rei dos judeus. Ele é, de fato, o rei de todo esse nosso mundo. E ele vem conscientemente montado em cima de um jumento para mostrar para as pessoas que ele é o Messias. Ele não precisava nem falar. As pessoas sabiam que quem entrasse montado num jumento seria entronizado rei. Mas fazia já muito tempo que eles não tinham visto essa cena. Fazia muito tempo que os Herodes tinham dominado o trono de Jerusalém. Os Herodes não são da família de Davi. Fazia anos que eles viam sentado em Roma o grande e poderoso Quírios, o Senhor, o poderoso imperador romano. Portanto, quando eles veem Jesus, eles entenderam, ele é o Messias. E a multidão dos discípulos, diz o texto bíblico, começa a cantar o Salmo 118. Essa é uma das palavras mais bonitas que nós encontramos na Bíblia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Bendito, louvado seja o Rei que vem, não por ele mesmo, não porque foi colocado pelo imperador romano para ser rei em Jerusalém, não por um levante político, não por uma revolução, não por uma revolta de pessoas, não, ele vem em nome do Senhor, porque ele é cumprimento da profecia da salvação de Deus para o seu povo. E ele vem para trazer paz no céu e glória nas alturas, nas maiores alturas. Isso lembra, quando a gente lê isso, o próprio evangelista Lucas na história do Natal, quando os anjos anunciam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem os homens a quem ele quer bem. Ou seja, você percebe aqui que tanto no nascimento de Jesus quanto na entrada triunfal, Jesus é anunciado como esse rei que traz a paz e a glória, mas de forma contrária. No Natal ele é o rei que está na manjedoura, onde o cavalo e a vaca comem. Ele está lá na estrebaria, no lugar sujo. E agora ele vem montado num jumento. Vocês percebem que Jesus tem uma outra forma de se auto-apresentar como rei. Ele não precisa da glória e da majestade humana. A glória e a majestade dele vem porque ele vem em nome do Senhor. E não por causa das pessoas, e não simplesmente porque pessoas o colocaram lá. Jesus é o Rei dos Reis. Ele vem como o Rei que é bendito. E a sua presença, a sua visita em Jerusalém promove a paz e a glória nas maiores alturas. Mas, para variar, os fariseus, que já estavam brabos com Jesus em Jericó, que ficaram equivocados ao pensar que Zaqueu não seria uma pessoa digna de ser chamada filho de Abraão, pelo contrário aqui estão também brabos.
estão aqui com uma reação que eles não entendem. E eles repreendem Jesus, dizendo: tu não vais chamar a atenção dos teus discípulos? Eles estão falando asneiras, como pode? E aí Jesus diz algo que deixa eles calados, eles não falam mais nada depois. Versículo 40 diz: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus assegura, a palavra aqui está dizendo: eu vou dar uma certeza para vocês. Eles estão fazendo a coisa mais correta. Eu não estou aqui brincando de rei. Eu não estou aqui fazendo uma encenação. Eu não estou aqui provocando vocês, muito menos provocando o imperador ou provocando o rei Herodes. Não estou provocando ninguém. Eu sou de fato o Messias. Eu sou de fato o rei. E se eles não puderem falar, as pedras vão falar. É muito interessante porque Jesus está descendo o Monte das Oliveiras. E ao descer o Monte das Oliveiras, já naquela época, assim como é hoje, se você hoje tiver a oportunidade de ir para Jerusalém e fazer esse caminho de Betânia até Jerusalém, ao descer o Monte das Oliveiras, você vai ver um enorme cemitério. Judeus colocam pedras em cima dos túmulos, já naquela época. As pedras representam as pessoas que morreram. Jesus está dizendo que se os vivos que o acompanham não puderem mais clamar, até os mortos vão dizer que Jesus é o Messias. Ou até as pedras que pela lógica não têm vida, até o que não tem vida vai poder clamar que Jesus é o Rei bendito que vem em nome do Senhor. Os fariseus não puderam mais argumentar. Os fariseus que já estavam querendo matar Jesus, os fariseus que já queriam matar Lázaro, os fariseus que já estavam acompanhando Jesus, que ficaram bravos com Jesus lá na casa de Zaqueu, os fariseus que agora aqui chamam a atenção, não têm mais o que dizer. E com isso, entramos no terceiro e último aspecto desse texto. Jesus entra em Jerusalém e ao chegar, vendo a cidade, a imagem é muito nítida. Quando se desce do Monte das Oliveiras, você tem uma visão de toda a área do Templo de Jerusalém e de toda a área da cidade que está construída sobre o Monte Sião. É muito impressionante essa imagem, até os dias de hoje. E quando Jesus olha para essa cidade, ele chora. Jesus chora ao visitar Jerusalém. Esse é o terceiro ponto, versículos 41 ao 44. Jesus chora ao ver Jerusalém. Por que Jesus chora? Jesus chora, assim como ele também chorou ao ver Lázaro morto. Jesus chora ao ver a cidade de Jerusalém, assim como a sua compaixão tomou conta de si no início do seu ministério, ao percorrer vilas e cidades e verem como as pessoas estavam. Elas eram ovelhas exaustas e aflitas, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Jesus agora chega em Jerusalém, a capital. Jesus chega no lugar onde o templo tem a sua sede. Jesus chega onde não faltava religioso por centímetro quadrado, é o lugar mais religioso da face da terra. E ele chora. Ele não chora porque ele está emocionado de ver um cartão postal tão bonito. Ele não está emocionado, chorando, porque finalmente agora ele chegou em Jerusalém e que as pessoas estão aclamando como finalmente fui reconhecido. Não. Jesus chora porque ele sabe que os habitantes de Jerusalém vivem uma fé totalmente falsa. Vivem uma religiosidade que não tem sentido absolutamente algum. Vivem oprimidos pelos religiosos e também vivem enganando as pessoas do povo. Jerusalém, uma cidade cujo nome significa a casa da paz, o lugar que é devido à paz. Por isso Jesus questiona e diz: ah, se tu conheceres por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Os habitantes de Jerusalém vivem em Jerusalém e nem se dão conta do que significa o nome Jerusalém. Eles vivem como se o nome da cidade de Jerusalém não diz respeito à sua própria forma de vida. Eles não têm paz. Quem vive em Jerusalém, o lugar que é devido à paz, não tem paz. Não tem paz com Deus. E é por isso que aquela multidão de discípulos estava dizendo: paz no céu e glória nas maiores alturas. Mas não havia paz na cidade da paz. É muito triste. E por isso Jesus, se tu conhecesses por ti mesmo, ainda hoje,
é dia de salvação. Hoje é o dia da visitação. Ainda tem uma chance, eu estou entrando em Jerusalém. Eu sou o Messias. Mas Jesus, ao fazer essa constatação, ele vai nos versículos 43 e 44, seguindo inclusive a lógica dos profetas, fazer um anúncio de juízo. Eu quero repetir esse versículo na sua leitura. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Alguns aspectos desses dois versículos. Jesus assume o discurso profético, um anúncio de juízo, assim como o povo de Israel já tinha ouvido 500 anos antes, 600 anos antes, por boca de Jeremias, quando vai anunciar que não vai sobrar pedra sobre pedra, lá em Jeremias capítulo 7. Quando o templo foi anunciado que seria destruído pelo profeta Jeremias, Jeremias anunciou que os babilônicos viriam e destruiriam Jerusalém. A cidade de Jerusalém já tinha sido destruída várias vezes. Só que agora vem mais uma vez. Por quê? Porque eles não conhecem que Jerusalém é para ser a cidade da paz, para poder testemunhar da paz de Deus, para falar da palavra de Deus. Eles têm os religiosos, existe um templo, está todo mundo lá. Todo o aparato religioso da fé judaica está lá, mas ela é sem sentido, não adianta para nada. As pessoas continuam perdidas, não conhecem quem é Deus, vivem longe do Salvador. E aí, um detalhe importante, se as pedras clamariam, Jesus está fazendo aqui de novo uma associação. Ele disse para os fariseus que se os seus discípulos não puderem mais falar que ele é o rei bendito que vem para trazer a paz, as pedras falarão. E as pedras falaram no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi completamente destruído, quando Jerusalém foi arrasada, e até o dia de hoje esse templo não existe mais. Desde 70 depois de Cristo, cumprimento dessas palavras que Jesus diz anunciando o juízo para os habitantes de Jerusalém. Por quê? Porque eles não reconheceram a oportunidade da salvação deles. Assim termina o nosso texto. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus estava entrando na sua última semana de vida. Os habitantes de Jerusalém poderiam ter tido a oportunidade de reconhecer naquela semana em que Jesus não está fazendo turismo, mas ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para morrer, ser crucificado e ressuscitar para trazer a salvação. O que podemos levar para a nossa vida desse texto? Você e eu não estávamos nessa multidão, você e eu não entramos triunfalmente junto com Jesus, você e eu nem somos moradores, habitantes de Jerusalém. O que essa palavra tem a ver conosco? Quaresma, o tempo da paixão, é o tempo oportuno da visitação de Deus. Deus tem visitado você e eu nesses dias. Deus tem visitado você e eu com a sua palavra, nos convidado a fazer parte dessa multidão que vai para Jerusalém. Nos colocando juntos nessa multidão que está vendo e está ouvindo Jesus. E que vai perceber que Jesus é o Filho de Deus que veio para buscar e salvar o perdido. Que veio para visitar o seu povo, assim como Deus lá no Antigo Testamento veio para visitar o seu povo. A palavra visitar no Antigo e no Novo Testamento tem um duplo sentido. O verbo visitar significa visitar para a salvação, mas também visitar para a condenação. Jerusalém, infelizmente, não entendeu a visitação de Deus. E por isso Deus veio visitar para a condenação. Hoje, eu quero estar em tua casa, disse Jesus para Zaqueu. Jesus entrou em Jerusalém. Jesus quer entrar hoje na tua e na minha casa. Jesus quer continuar fazendo as suas visitas. Ele não quer ficar só em Jericó, na casa do Zaqueu, ou em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele não quer só entrar em Jerusalém. Ele quer entrar na tua e na minha vida. E como você reage à visita de Jesus? Como você se prepara para a visita de Jesus? Jesus não encenou ser rei. Ele não brincou de reizinho. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ele é o Messias, o único e suficiente Salvador e Senhor, que entra em Jerusalém, sim, conscientemente, como rei. Os próximos textos, até o final do Evangelho de Lucas, ou sempre em todos os evangelhos, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vão nos mostrar o que Jesus fez, o que ele ensinou, com quem ele se encontrou na sua última semana. Leia em casa, escolha um dos evangelhos e faça essa leitura contínua, agora que vai começar essa semana da paixão. Aproveite para meditar e deixe Jesus visitar a sua vida e o seu coração. Quando Jesus nos visita, é a oportunidade de salvação. Não deixe ele passar em vão na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus visite você e eu a cada dia. Amém.